Eu aqui de volta, Cida Vasconcelos, colaboradora da Conteúdo Editorial. Pessoal, nossa tarde muito intensa de conteúdos fantásticos, e agora, neste momento, nós vamos receber a Graça Sermu, com alguns dos CISOs que são parte desta comunidade maravilhosa de profissionais de segurança, que nós temos o privilégio de ser um hub, né? Para discutir o tema, o perfil da liderança do CISO no cenário de crise. Como que está esse novo normal, pós ou ainda durante, né, Covid-19, e tudo que a gente vem aprendendo como lição nesse período tão intenso para a segurança da informação. E como eu costumo dizer, as pessoas gostam de bater palmas para os profissionais de saúde, esquecem dos profissionais de TI, de segurança, porque sem esses profissionais, o mundo não estaria funcionando, tá certo? Isso pode ser uma boa questão também para a gente conversar, tá bom? Bom painel para todos, aproveitem. É com você, Graça. Obrigada. Bem, pessoal, boa tarde. Está dando para ver a minha cara aqui. Eu estou muito feliz, muito contente. Talvez até por isso estou tão animada que eu estou extrapolando um pouquinho os horários aí, mas é que vocês mandam tantas perguntas. A audiência está sensacional. Estamos aí com mais de 1.000 acessos e vocês estão se mantendo aí ao longo do dia. Imagino com a quantidade de coisas que vocês têm para fazer e para tocar nesse momento. Sinal que parabéns para a minha equipe, sabe? Sensacional, que conseguiu reunir um time de primeira. E, de novo, estamos aqui num painel também com um time maravilhoso. O que eu vou fazer é mudar um pouquinho, como eu estou entre amigos, eu posso, né, abrir um pouco esse precedente e vou tentar trazer o máximo de perguntas, né? Já vou começar trazendo algumas questões. Uma delas é a seguinte: Pedro Nuno, eu abri esse evento falando de pandemia cibernética, né? Eu andei conversando com várias pessoas e com você principalmente, né? E todo mundo questionou isso, falou: a pandemia é um termo usado só para se relacionar à doença e tal. Eu falei: não, tem um sentido figurado nessa história. Eu fui lá no dicionário, né? Estudei um pouquinho e vi que realmente pandemia tem um sentido figurado e ela quer dizer também alguma coisa que se instaura de uma forma, né, mais do que endêmica, né, atinge uma quantidade de pessoas assim, né, gigante, e traz uma série de desafios, né, e processos que precisam ser vistos e coisas que as pessoas precisam repensar. Então, falei: não, cabe a gente falar, sim, com segurança sobre isso. Então, minha primeira pergunta para você é essa, porque ao longo do dia aqui já me torpedearam com essa pergunta aqui que eu abri. A gente está vivendo realmente uma pandemia cibernética? Então, queria agradecer de novo o convite, fico honrado, agradecer também a presença dos nossos amigos, espero que todos estejam bem em casa também. Vamos lá, vou usar meus 3 minutos, aí você me corta se for necessário, tá? Eu tenho uma mãozinha aqui, ó, que eu uso aqui, ó. Ah lá. Quando eu falar tá ok... Tá bom, isso aí, então vamos lá. Bem, essa pergunta é bastante interessante, porque se a gente for avaliar o relatório do Fórum Mundial, né, Econômico, agora de 15 de janeiro, eles já vinham advertindo quanto à questão de turbulência geopolítica, saúde, sistema de tecnologia, e o mais interessante é que a gente está presenciando agora uma coisa que eles já tinham falado, que era uma crise econômica mundial e talvez de saúde. Então, eles acertaram, vamos dizer assim. Porém, se a gente prestar bem atenção também nesse relatório, ele fala também de questões de um crescente evento de ataques cibernéticos em larga escala e também nos meios de comunicação. Então, esse tipo de pandemia cibernética ou pandemia cyber é o que eles estão pontuando agora. Então, você já vê isso em alguns relatórios internacionais e em algumas palestras, né? E da mesma forma que vivemos, então, nessa parte do Covid, né, desse desdobramento, o que nós estamos presenciando agora? Quem é da área aí sabe, no meu ponto de vista, eu já estou presenciando uma primeira onda de desdobramento relacionada a esse tipo de ataque. E se formos considerar o relatório, e se formos avaliar como foi a Covid, muitos especialistas no assunto estão falando que está muito parecido. E aí, qual que é o recado, né? O recado é a gente ficar esperto quanto a esses sinais. Por quê? Porque um dos problemas que a gente teve com a Covid foi não cuidar do básico, não acompanhar a questão das evoluções
de determinados ataques, isso pode acontecer do nosso lado também. Interessante que, finalizando a pesquisa, 76% do público que respondeu a pesquisa do Fórum Econômico deixaram claro que estão esperando que isso ocorra isso ainda no curto prazo, ou seja, ainda esse ano. Muitas pessoas desacreditam nisso, mas se formos avaliar, então, o que aconteceu com a Covid, a gente pode saber que isso vai acontecer. E será que realmente nós estamos preparados? Por isso que, baseado no tema, né, e baseado também no relatório, eu acho que tem que haver uma nova abordagem dos CISOs em si, né, nesse processo de gestão de crise. Porque o que a gente acompanhou, apesar de algumas exceções, nós acompanhamos uma série de falta de preparação, de recursos, de coisas básicas para poder atender essa demanda quando a gente fala de segurança e fala de TI propriamente dito, né? Então, se a gente não abandonar essa abordagem tradicional, vai acontecer o que aconteceu com o cenário da Covid. Nós não vamos estar trabalhando da forma preventiva. Por isso, assim, que aí só dá um fechamento da minha fala, que esse perfil do CIS ele tem que mudar um pouco. Ele tem que mudar para uma visão mais construtiva, de compartilhamento de informações. A gente vê poucos grupos compartilhando informações, principalmente na área bancária, que isso é muito forte. Mas esse tipo de compartilhamento entre outras pessoas de TI e segurança, isso é imprescindível. Outra coisa também que eu acho que eu tenho trazido para mim é promover uma conversa diferenciada com o board. Sair desse modelo arcaico de reunião mensal, trimestral, um papo mais presencial e mais íntimo, que seja um almoço, que seja um bate-papo no dia a dia, mas que a gente saia desse formato para trazer uma visão sistêmica ampliada do que a gente pode fazer. Porque conforme esse modelo que a gente viu de reativo, não cabe mais. A gente tem que ter um modelo proativo. Eu estou falando coisas que todo mundo aqui já sabe, mas que na prática o feijão com arroz a gente não faz. A gente fala muito de ser engajado, proativo, etc., mas no dia a dia a gente não faz. Então talvez seja a hora de dar um passo atrás e a gente pensar em muitas coisas que a gente já poderia fazer e já são práticas de mercado e que a gente ainda não está fazendo. Uma coisa que eu vi muito no dia a dia foi, que a gente já comentou aqui no evento, que foi Security by Design. Se as pessoas soubessem a diferença que é você já construir um modelo seguro de uma ferramenta ou de um produto e estar um passo à frente do hacker, porque quando você lança um produto, o hacker vai lá e testa, acha uma fraude. Quando você faz isso antes, no momento que ele está estudando uma fraude, você já está na frente estudando outras coisas. Então, esse modelo eu acredito muito. E aí, falando em perfil, eu tenho observado, e eu acho que cabe aqui vocês também procurarem saber ou dar uma pesquisada, principalmente para quem nos assiste, é a questão de dois perfis bastante interessantes, que um deles é o Business Information Security Officer, que é um perfil que está sendo bastante procurado, e ele é importante, esse perfil, na unidade de negócio, e o próprio chefe Cyber Security Officer, porque esse cara é o que vai dar um fôlego, então, para o CISO ou para o DPO na parte de resposta em incidente. Se a gente for falar aqui sobre esse perfil, a gente vai ficar o dia inteiro. Então, só para concluir, né, minha mensagem é, primeiro, suponha que você vai ser atingido. Isso é fato. Se você não foi agora, vai ser em pouco tempo. E adapte-se à mudança, porque você já pode estar fazendo muita coisa para evitar um problema mais sério na frente. E nós temos vários cases já hoje no mercado. Então, eu acho que essa é a mensagem de adaptação. Está ótimo. Bem, nós estamos aqui com um desafio que é avaliar, né, a pandemia cibernética, né, os seus efeitos e o que isso pode trazer de benefício, né, ou de lição aprendida. Então, Ricardo, eu quero te chamar você nessa conversa, porque assim, a gente está fazendo nesse painel aqui uma jornada. Vocês adoram jornada, né? Tem várias jornadas, todo mundo só fala em jornada. Então, eu encarei aqui que eu estou numa jornada com vocês, que é, né, primeiro, rapidamente entender se você está percebendo, está sentindo essa mudança grande nesse cenário de cyber, né, até dentro desse conceito da pandemia. Segundo, como lidar com isso? Terceiro, como aprender com isso para avançar? Quer dizer, tentar fazer nesse painel aqui essa trilha, porque não há uma mudança na liderança sem uma evolução, né?
Ninguém dorme de um jeito e acorda de outro. Então, a gente está vivendo isso, na verdade, né? Então, eu queria que você fizesse seu comentário em relação a esse cenário. Sendo super sincero, a gente até conversou isso em outros fóruns, mas a pandemia, de certa forma, por ter sido global, ela trouxe um awareness global de formas de trabalhar diferentes do que a gente tinha até há pouco tempo atrás. Então, não foi uma questão de escolha, não foi um modismo, não foi um buzzword novo, simplesmente você foi obrigado a fazer coisas. E já puxando até o que o Pedro colocou, né, com a pandemia, nós vivemos o pior da pandemia nos primeiros dias, diferente da pandemia de agora que a gente está vendo, com o passar do tempo, né, um aumento de tomada de leitos. O nosso impacto foi imediato. Então, de imediato, as áreas de TI foram totalmente tomadas com uma tonelada de chamados, fornecedores precisaram se virar para poder entregar VPN para um monte de gente, áreas de facilities tiveram que se virar nos 30 para alugar equipamentos, transportar equipamentos para casa de pessoas, levar questões de ergonomia para dentro de casa. Então, a gente meio que estava na outra ponta da curva. Enquanto a contaminação da Covid aumentava, o nosso trabalho já estava alto e agora ele está se estabilizando. E dentro desse novo normal de escritório, eu vejo que muitos paradigmas que a gente tinha antigamente, eles acabaram sendo quebrados. O primeiro deles é o trabalho telepresencial. Então, fazer com que as pessoas trabalhem de casa. Puxa, mas tem meu filho, tem o marido, tem o cachorro, tem o papagaio. A gente conseguiu se adaptar. Ponto. Diversas empresas, e isso não sou eu falando, a gente vê isso noticiado o tempo todo, nós vemos o tempo todo empresas dizendo, está funcionando trabalhar de casa. Então, eu não preciso mais me preocupar, por exemplo, de, estando em São Paulo, contratar alguém do Espírito Santo, imaginando que eu vou ter que pagar uma relocação, a pessoa vai ter que passar por todo o trânsito de São Paulo para vir para cá. Esse evento em si é isso, né? A gente não teve um problema de deslocamento, a gente não teve um problema de alocação de pessoas, todo mundo conseguiu um espaço na sua agenda, mas o gargalo continua sendo tecnológico. Então, cada um vai ter a sua limitação tecnológica de cada lado. E aí vem a questão que eu sempre falo, né? A pandemia ela trouxe uma visão de quem é fornecedor e de quem é parceiro comercial. Quem é parceiro comercial nessa hora, seja de tecnologia, seja de segurança, conseguiu também se adaptar às necessidades de velocidade de implementação, de alocação de times, para poder fazer com que as empresas não parassem ou que elas não expusessem desnecessariamente os funcionários a risco. Então, esse foi a primeira coisa que claramente se demonstrou. Sabe, várias empresas começaram a criar válvulas de escape, às vezes até não fazendo o cumprimento estrito dos contratos para ajudar os seus clientes. E não simplesmente fazer, beleza, então vamos passar aqui pelos 45 dias de carência para poder você ter mais 100 licenças. Cara, não precisa de 100 licenças, precisa de 4, 5, 6. É isso, sabe? Então, essa adaptação ela também teve que acontecer do lado dos fornecedores. Uma última adaptação, essa sim, eu acho que a gente ainda está trabalhando, é a liderança executiva das empresas. Porque nem todo trabalho pode ser feito de forma remota, isso eu concordo. E tem muita coisa que hoje a gente vê que é automatizável ou pode ser feito de forma mais automática. Então, você não precisa ter tanta gente em escritório fazendo trabalhos manuais. Você pode criar inteligências para que uma área de prevenção a fraudes trabalhe de uma forma melhor, para que uma área de segurança da informação trabalhe com informações que não dependam de alguém lá e apertar um botão num servidor. Então, essa adaptação ela ainda está em andamento. Então, a pandemia ela trouxe muita coisa ruim para o mundo. Trouxe algumas reflexões positivas. E essas reflexões positivas eu acho que foram muito boas para a gente que trabalha com segurança, principalmente na nossa própria adaptação.
em como a gente encara risco, em como a gente encara os desafios do dia a dia e em como a gente consegue, ao invés de fazer o security by default, né, aquele padrãozão, como é que a gente consegue adaptar a segurança para cenários que não são necessariamente contingenciais de 1 semana, 2 semanas, mas que podem se alongar por muito tempo, né? Então, eu acho que esses 3 pontos foram vitais para a gente conseguir traçar esse novo panorama do trabalho remoto. Perfeito, Ricardo, ótima, e também as suas considerações, trazendo aí um outro cenário. O vídeo, um aspecto que foi colocado pelo Ricardo, dos desafios que ele colocou e das experiências, né? E aí, de novo, falando, né, se a gente está saindo dessa jornada que a gente está tratando aqui nesse debate, sai, né, desse cenário pandêmico e do impacto no final que isso tem para a liderança e como ela vai tocar. E eu acho que um aspecto que o Ricardo pontuou interessante é o fato de que a liderança talvez tenha, né, que ter aí um tempo maior, né, para poder se adaptar e para poder entender, talvez até um distanciamento e tal. Então, eu queria que você abordasse mais detalhadamente esses 2 aspectos. Primeiro, que o próprio Bruno colocou, que realmente estamos vivendo um momento, né, e nós estamos acompanhando aí pelo noticiário, que realmente o momento está bastante difícil e desafiador. E, ao mesmo tempo, como é que vocês viram esse jogo e se apresentam aí com um novo perfil, né? Um perfil diferenciado, absorvendo tudo isso. Com certeza. Esse cenário ele veio trazendo aí uma série de desafios, né, para a gente e ao longo do tempo vem trazendo uma mudança de mindset em relação aos gerentes de segurança ou diretores de segurança, né? Alguns com os perfis mais técnicos, outros perfis mais táticos, outros com perfis mais estratégicos. E eu elenquei aqui 5 coisas que eu acho que são muito importantes para a liderança hoje de segurança da informação, para ela estar aí de forma cross, linkada ao negócio, né, deixando o corpo executivo de alguma forma informado sobre as situações, né, mas ao mesmo tempo não perdendo uma essência técnica que é importante para fazer desafios, né? Então, no primeiro ponto que eu coloquei aqui, para essa nova liderança, esse novo perfil, é o seguinte: é um olhar para o futuro, com o foco em equilibrar questões de segurança cibernética e riscos cibernéticos junto com o negócio. Não adianta fazer voo solo, não adianta achar que a gente vai ficar lá com firewall e com uma série de outras questões tecnológicas e o negócio vai sobreviver por causa disso. Não, a gente precisa, inclusive, estar com as áreas de negócio, visitar, inclusive, clientes com os negócios, com a área de negócio, para mostrar que nós temos padrões de segurança robustos e que isso pode potencializar novos negócios. Então, o gerente, o executivo de segurança da informação que não consegue ter uma visão do futuro, ele geralmente vai ser um gerente focado em trocas anuais de tecnologia de segurança da informação. E esse não é o objetivo hoje no CISO. Nem um pouco. Se comunicar de uma forma efetiva. Não adianta mais trazer aqueles jargões tecnológicos para a mesa, né, e de alguma forma achar que as pessoas vão entender e colocar carta de risco na mesa com uma série de teor tecnológico. As pessoas vão assinar aquilo, mas no final vai ter que responder de uma forma executiva. Então, uma coisa que eu acho que é importante é criar alguns KPIs, que são importantes para mostrar um pouco da postura cibernética hoje para o board, ou para o diretor executivo, ou para o conselho, né, mostrando que há uma maturidade em relação ao cenário, porque na maioria das empresas hoje, principalmente de capital aberto, são segurança cibernética, ele está lá no top risk da companhia, então é uma coisa importante. Risco cibernético é risco de negócio hoje, isso a gente não pode descartar mais. Um outro ponto que eu coloco aqui chamado predição, acho que o CISO precisa ter uma habilidade aí de prever alguns cenários, até como o Nuno colocou, né? Eu tenho certeza que quando a gente acorda, tem aquele nosso processo, a gente fica tentando idealizar como é que eu posso proteger melhor as nossas empresas, dar aquele frio na barriga e falar assim, poxa, sempre quando você vê uma empresa atacada, você pega aquilo ali e tenta trazer o máximo de informações para dentro de casa para poder ajustar o que precisa ser ajustado para que a gente não possa ter esse sofrimento. Outro ponto também que o Ricardo falou muito bem, que é assim, a gente precisa procurar parcerias. Nós estamos o CISO que é esperado hoje, que é um cara mais voltado ao negócio, com a função do BISO, como o Pedro falou também, mas do CISO especificamente, ele procurar parcerias adequadas, ou seja, procurar parceiros que de fato, nos momentos
complexos como esse vão ajudar a gente, não só aqueles parceiros comerciais que botam a conta e vai embora. Esse não é mais o tipo de parceria hoje que as empresas estão procurando, né? E uma última coisa é ter uma ótica bem afiada em relação às finanças da companhia, em relação às finanças que está sob sua responsabilidade. Porque a partir do momento que você começar a levar para trocar tecnologia, você está fazendo o que aqui? Você tem que ter uma visão a longo prazo, não é ficar trocando tecnologia todo momento. Faz parte trocar tecnologia, né, de acordo com os cenários que a gente tem. Então, eu acho que esses 5 pontos, né, tanto na parte de olhar para o futuro, se comunicar de forma mais adequada, prever alguns cenários, procurar parcerias adequadas e ter uma ótica afiada para as questões financeiras, para que a gente possa defender isso à diretoria executiva, porque a gente vai começar a ser mais desafiado, principalmente a ROI, e todos nós de segurança da informação sabemos que defender um ROI é muito difícil, é muito mais fácil você trazer isso qualitativamente, tem que ter uma visão mais cross para trazer áreas de negócio e falar assim, que tipo de perda você pode ter se um ataque cibernético cair? Que tipo de situações pode acontecer? Que tipo de regulamentação pode ser impactada? Então, essas coisas elas acabam trazendo um cenário mais soft do que mais hard, só voltado em tecnologias, em questões tecnológicas. É uma pessoa que precisa ser um grande tradutor ali do japonês, porque o inglês a maioria das pessoas entende, mas a cibersegurança nem sempre, então você tem que ser um bom tradutor do japonês para o português. De uma forma que todo mundo possa entender de uma forma razoável. Ok, eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar, né, nos comentários, porque a gente começou nossa jornada e já ganhou aí uma série, né, de caminhos aí que podem ser seguidos, mas eu vou começar a trazer algumas perguntas que eu acho que estão inseridas dentro desse contexto e ajudam também e vão colaborando aí para a gente direcionar o nosso conteúdo também para a nossa plateia. Longinos, eu queria convidar você agora a fazer um comentário, mas também trazer uma pergunta do André, que está com a gente desde de manhã, o Geventer está acompanhando aí nossa discussão, e ele diz o seguinte, entendo o cenário que vocês estão colocando, mas uma possível falta de gestão, controle, pode até dar uma falsa impressão de que, nesse momento, o teletrabalho está 100%. Acredito que muitas empresas não estavam e ainda não estão preparadas, tanto para essa gestão quanto para esse momento de pandemia cibernética. Então, o que ele está avaliando aqui, questionando, é que, assim, ok, mas esse cenário que vocês estão traçando, ele está considerando que não se estava preparado. Mesmo esse novo perfil que o CISO precisa assumir, também não se está preparado para isso. Quer dizer, estamos vivendo um momento muito novo, com N situações, e que isso vai exigir realmente aí um preparo que nós não temos. Então, talvez tenha uma falsa impressão assim, passamos do nível 1, está tudo funcionando, está legal, mas está cheio de gaps, segundo o pessoal aqui que está mandando as perguntas, está dizendo tem muitos gaps, entendeu? Tem muita coisa ainda, tem que arregaçar muito a manga. E aí, então, eu queria que você comentasse aí quais seriam, na tua visão, esses desafios que ainda estão por aí nesse pós-Covid, esses gaps. Ótimo. Graça, bom, agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, de estarem aqui com os amigos, com os colegas que estão nos assistindo. É sempre bom a gente trocar experiência e agregar valor e aprender também, porque eu tive que reformular aqui, Graça, várias vezes o que eu ia falar, porque os colegas aqui foram fantásticos. Eu falei, eu não vou ser redundante, né? Eu não vou ser redundante, eu tenho que trazer coisas aqui realmente para discussão, aquilo que a gente entende que vai agregar valor, tá? Então, parabéns aos colegas que colocaram coisa aqui que realmente eu acredito, né? Realmente a gente está se adaptando, mas eu estou, assim, num momento de vida muito preocupado. Eu falo em questão de pessoa física, jurídica, tá? Como profissional, muito preocupado, porque nós estamos falando, o próprio colega aí, o André, colocou uma pergunta, e vai muito no que eu ia falar, a questão é assim, o que se espera do novo CISO, o que se espera do novo mercado de segurança. Na verdade, Graça, não deveria ser novo para nós da área. Se realmente a área de segurança da informação, se a área de segurança da informação corporativa, como deve ser tratado, se a gente fosse falar realmente do CISO, do BISO, ou qualquer nome que a gente queira dar, mas o profissional olhando realmente, apoiando o negócio, sendo estratégico, não deveria ser novo que nós estamos passando por uma crise de saúde financeira. Porque dentro da nossa estrutura de segurança, a gente deveria ter uma visão de continuidade de negócio. Nós não falamos em continuidade de negócio. Poucas empresas
tem realmente isso funcionando de verdade. O que nós estamos atuando é atuando na crise, atuando na contingência, e a gente não pode se enganar em questão de adaptação ou mudança. O que está acontecendo realmente no mercado? O que eu vejo é adaptação, porque nós nos planejamos, não esperávamos ter uma pandemia desse porte. Tá? Então, um problema de saúde mostrou que é possível, sim, né, ser uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra na saúde, consequentemente uma guerra financeira, tá? Isso afeta a questão de segurança. Se a gente olhasse a segurança como um todo, nós também preveríamos e conseguiríamos prever uma situação nesse cenário, tá? O crime, ele se migrou, né, porque ele hoje, o crime hoje é cibernético, né? A gente vê o quanto cresceu a questão dos ataques, vazamento de informação e aí vai, né? Porque ele também se migrou muito rápido, até mais rápido que nós, como uma forma jurídica, né? Vamos dizer assim. E estamos um passo, se a gente não cuidar, isso se transformar numa guerra cibernética. Porque ameaças existem, a gente que monitora aí as deep web, as dark web, a gente sabe que tem comunidades se organizando há algum tempo para uma guerra cibernética. Então, eu diria esses 3 itens, né? Saúde, cyber e guerra cibernética. E a questão, planejamento. Planejamento. Então, para a gente planejar uma mudança para um novo CISO, que eu não gostaria de falar que é o novo, deveria ser o mesmo se a gente trabalhasse realmente como CISO, tá? Com a abrangência que nós deveríamos ter. O que eu estou querendo dizer? Ter um olhar holístico, um olhar 360 graus, né, da empresa, sendo envolvido estrategicamente, fazendo parte da agenda da alta gestão, tá? E tratando segurança como um todo, né? Hoje, aqui na empresa que eu atuo, o que vocês esperam de um CISO? Qual o nível de segurança que nós queremos tratar? Se nós queremos tratar segurança, hoje eu cuido de segurança patrimonial, segurança do trabalho. Então, quer dizer, eu estou olhando segurança como um todo, né? Questões de controles de TI, né? Então, eu estou falando muito de cyber, também está na nossa estrutura. Isso se torna um ecossistema, se integrando, e a gente trabalhando no comportamento interno e externo, olhando para o mundo. Quais são as tendências, quais são os riscos, né? O que hoje é ameaça, o que pode ser uma ameaça daqui a pouco. Então, é olhar realmente 360. Esse é o cenário que nós, CISOs, desejamos, defendemos, mas não podemos responder segurança somente com tecnologia. Pessoas, processos, tecnologia. Essa é a ordem. Perfeito, Longinos. Leocádio, nosso professor. Obrigada aí, você está aí conectado com a gente, assim como o Ovídio, Pedro, aí de outras cidades, muito bom. O Longinos fez uma observação, né? Todos pontuaram vários aspectos, mas a diferença entre se adaptar, né, e se transformar, né? Eu acho isso importante. Muitas perguntas aqui de vocês estão questionando exatamente isso, o quanto que a gente se adaptou, mas o quanto que a gente mudou e o quanto que a gente vai precisar mudar, né? Então, eu trago também para o seu comentário, para contribuir aqui com as perguntas, né, a questão que o Silvio de Almeida Pereira trouxe para a gente. Estamos discutindo, né, caminhos, mas eu considero que não há como ter um novo normal sem inserir fortemente o fortalecimento da cultura através da gestão de riscos. E eu acho que o que está acontecendo hoje, nesse cenário todo para a segurança, é muito mais risco até do que segurança. E talvez a segurança não tivesse lidado ainda, né, por ter um modelo, né, de atuação com um cenário de risco tamanho. Então, queria que você comentasse um pouco essa colocação que foi feita aqui, que é, de novo, né, tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Se a gente está vendo e aprendendo e mudando, né, o quanto que você acredita também que essa questão do risco vai passar a ser muito mais incorporada ao dia a dia da segurança. Olá, Graça, muito bom participar com você de novo, obrigado mais uma vez, né, participar de um fórum tão rico de colegas, de conhecimento, e eu começo justamente falando sobre isso, sabe? Será que o que você está falando é um novo normal? Ou é a materialização daquilo que eu escutei um dia na sala, que viveríamos um mundo de teletrabalho, de não ter dinheiro circulante, que as pessoas
talvez o que aconteceu foi uma aceleração de uma promessa, que me fizeram um dia na sala de aula, quando eu era aluno, que um dia esse mundo chegaria. Chegou. Então, não acontece do nada um novo normal. Acontece uma aceleração para um processo literalmente normal, esperado, mas não previsto para agora. Talvez essa palavra novo normal está nesse contexto para mim. E, logicamente, risco, né, está totalmente atrelado a esse novo normal. Tudo que a gente não está preparado, o risco vem acompanhado deste novo modelo, né? E não tão distante, a gente começa a perceber o quanto isso foi de lição aprendida, ou está sendo de lição aprendida para todos nós. E quando estamos falando disso, me desculpe, mas eu tive que fazer uma autorreflexão, né, dessas lições que estão vindo, de riscos que vem acompanhado. Eu me lembrei de James Henry Barrie, né, que é o escritor escocês que lançou em 1911 um livro chamado Peter Pan. E o que isso tem tanto a ver conosco hoje? Porque talvez a gente, enquanto CISOs, nos tratamos os nossos profissionais como a Wendy tratou o Peter Pan, não deixando eles crescerem. E se não há como crescer, logicamente eu vou sempre colocar e achar que o meu filho está em risco. Eu acho que esse é o grande paradigma que o CISO, ou eu, vou falar praticamente eu, né, estão sofrendo agora. Eu sou o Wendy da história, eu estou lá protegendo nunca deixando os meus funcionários crescerem enquanto segurança. E este é um novo paradigma e talvez assuste tanto a gente. Porque quando eu olho para o meu filho, sempre vou achar que ele está em risco. Ao invés de preparar e deixar ele crescer naturalmente, dentro de um propósito de aculturamento, de processo, de evolução, eu estou me preocupando muito mais com o bloquear, o licenciar da informação. Então, neste novo contexto, o risco está atrelado, talvez um pouco por eu não saber ou não estar propiciando um amadurecimento completo de toda uma organização, né? E nós estamos falando, por que disso? Porque nós nunca nos preocupamos com o nosso funcionário em casa, a gente se preocupa com o funcionário em dia, e agora que ele foi para casa, eu tive que mandar um tanto de ticketzinho para ele, instala antivírus, faça update, aqui dentro do banco a gente nem se preocupava em falar para ele fazer isso, né? Eles faziam porque nossa ferramenta já proporcionava isso a ele. Mas o risco, gente, ele está inerente à pessoa. Ferramentas vão fazer o máximo que elas puderem para proteger o que nós comandarmos enquanto CISOs. Mas a diferença é que as pessoas, que é o principal chave de tudo que a gente está vivendo neste momento, ela precisa efetivamente ter um novo papel nesse novo mundo pós-Covid, né? Ou seja, a grande lição é, para que todos estejam assistindo, né, a gente tem que deixar um pouquinho de ser o Wendy, deixar de achar que os nossos funcionários são crianças. Elas precisam evoluir, nosso papel é de evoluir pessoas, como o amigo Ovidio falou, uma hora eu vou ter que conversar com o board, mas é uma conversa soft, falar assim, ó, nós conseguimos evoluir com que a empresa inteira saiba agora os riscos que elas têm enquanto pessoas e o que enquanto pessoas, no papel profissional dela, que ela pode fazer, né? Logicamente, isso tudo vem acompanhado, né, de um cenário cibernético, e aí o Ricardo, o Pedro Nuno falou no começo lá, aumentaram assustadoramente, isso vai me dar até mais prazer e sabor de me esforçar para aquilo que é o meu papel efetivo, proteger a corporação. Se eu chegar para um board e falar que eu preciso de uma ferramenta, eu vou entender claramente por que eu estou precisando, porque aculturamento, né, não deixar eles de ser o Peter Pan da história, vai ser, como se diz, benéfico para todo mundo, né? Então, assim, não sendo prolixo com os demais, tudo que eles falaram foi muito bom, né? Risco, atrelado diretamente à cyber, e sempre esteve, não é de agora que chegou, não. Agora só potencializou. Eu poderia falar que nós estamos sempre em uma constante aperfeiçoamento, como tudo na vida, como foi a criptografia, como foi a nossa vida tecnológica, como foi todos os processos. O que a gente precisa fazer como lições aprendidas agora, talvez refletir sobre alguns conceitos de que o que eu era um dia teoria, agora é real, estamos todos em casa, todo mundo rodando as coisas sem dinheiro na mão, pouca circulação, e o risco está inerente aos papéis que eu exerço na minha vida pessoal, como na vida comportamental, profissional. Os vacilos que eu faço em casa, certamente eu irei cometer na instituição que eu trabalho. Este que eu acho que é o ponto principal de atacar o risco nesse momento de Covid.
Muito bom. Bem, pessoal, excelente o nosso painel. Consegui trazer algumas perguntas, muitas delas. Amanhã nós temos um dia, eu queria deixar esse recado para vocês. Amanhã a gente tem um dia muito interessante. Esse modelo de painel que nós estamos fazendo aqui com os CISOs, amanhã nós temos uma agenda, o dia inteirinho de atividades que nós estamos chamando. Então, todos esses temas que hoje nós estamos dando essa discussão, essa abordagem, essa discussão mais highlight, amanhã a gente vai aprofundar em várias mesas redondas. Então, eu quero agradecer, e as contribuições foram excelentes, saímos da pandemia e terminamos no Peter Pan, que eu, particularmente, agora eu sei porque eu gosto tanto desse filme. Graça, é isso aí. Os livros ensinam a gente, é só a gente desfocar um pouquinho, a gente ensina. Foi sensacional, se a gente tivesse treinado não teria dado certo. Pessoal, obrigada, amanhã conto com vocês aí, continuando com a gente aí nesse nosso trabalho. Muito obrigada. Cida, com você. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até logo, pessoal. Até amanhã. Nossa agenda, temos aí várias mesas redondas com assuntos diversos. Consultem a nossa agenda, que está no nosso site, www.securityleaders.com.br. Convido a vocês a deixar a sala.